O ciclo menstrual é dividido em duas partes. A primeira fase, que é a fase folicular, que vai do primeiro dia de menstruação ao 14º, e a fase luteal, que vai do 14º dia de menstruação ao 28º. Os órgãos responsáveis pelo ciclo menstrual são o útero e os ovários. Na primeira metade do ciclo se inicia a formação de folículos dentro dos ovários. E dentro de um desses folículos começa a formação de um óvulo. Passado alguns dias para expulsar o óvulo de dentro do folículo, a hipófise precisa liberar o hormônio luteinizante, o que acontece por volta do 14º dia de menstruação. Nessa fase, o estrogênio também é liberado em grandes quantidades. O óvulo, então, é liberado do folículo e viaja pela tuba uterina. Após liberar o óvulo, esse folículo que restou começa a se transformar em corpo lúteo, liberando grandes quantidades de progesterona. Essa parte onde o óvulo se desprende do folículo é chamada de ovulação. Da ovulação em diante, nós temos a fase luteal, a segunda fase do ciclo menstrual. A partir daí, se o óvulo for fecundado, continua a liberação de progesterona e segue-se a gravidez. Se não, o revestimento do ovário precisa ser eliminado e daí volta a menstruação. Portanto, os hormônios femininos, ou seja, o estrogênio e a progesterona, têm uma variação muito grande durante o mês. Para quem não sabe, os estrogênios são uma classe composta por 3 hormônios: o estradiol, o estriol e a estrona, sendo o estradiol o mais potente e mais conhecido deles, muitas vezes referenciado como estrogênio itself. Os estrogênios são responsáveis pela calcificação óssea, por isso que as mulheres param de crescer após a menstruação, e a lubrificação da vagina. Já a progesterona é um hormônio esteroide produzido no ovário pelo corpo lúteo após a ovulação. E a sua principal função é manter a gestação, como o nome já diz, progesterona, gestação. Ele não tem grandes efeitos na densidade mineral óssea, mas ele tem um efeito protetor contra lesões neurais e até um efeito calmante. Na verdade, as mulheres que têm as piores TPM são as que experimentam maior queda de progesterona no final do ciclo menstrual. Tá, professora, mas essa variação hormonal tem algum efeito no meu treino de musculação? Parece que sim, mas há controvérsias. O grupo do Ensdell de 2019 comparou a produção de força e a resistência à fadiga em mulheres que não tomavam anticoncepcional. Elas fizeram os testes em 3 momentos: no segundo dia de menstruação, no 14º dia e no 21º dia. O estudo demonstrou que o recrutamento de unidades motoras era maior no 14º dia quando comparado ao segundo dia e que a capacidade de resistir à fadiga era maior no 21º dia. O estudo do Sauer, em 1996, também demonstrou maior produção de força no meio do ciclo menstrual. Eu, particularmente, me sinto um pouco mais forte quando eu estou na TPM. Você acredita nisso? Me conta aí como você se sente durante o ciclo menstrual quando vai treinar. Já os estudos do Jancy, de 2011, e do Elliott, de 2003, não demonstraram diferenças. Porém, é importante notar que mesmo quando houve diferença significativa na produção de força, essa diferença não passava de 10%. Agora, quando o assunto é massa muscular, o ciclo menstrual parece não ter nenhuma influência nos níveis de síntese proteica, como mostra o estudo do Miller de 2006. Então, parece que a complexidade do corpo feminino não parece influenciar os seus resultados no treino. Portanto, dê o seu melhor em cada um deles que os seus resultados virão.